mercado de carbono é o nosso assunto de agora. Então, sobre esse potencial de crescimento aqui no país, eu converso com o Sávio Sardinha, que é Head de Agro da Future Carbon Group. Muito bem-vindo ao nosso programa, Sávio. Muito boa tarde, muito obrigado, Simone Garcia. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui hoje. Agora, Sávio, gerar e vender essas compensações aí, como você, a empresa, analisa o potencial, então, do Brasil e das empresas brasileiras que já operam aí nesse mercado voluntário? Assim, antes de tudo, né, o mercado, basicamente, para que todos entendam um pouco de qual que é a articulação que ele cria diante de sua existência, é que através das conexões entre as empresas, né, nós temos um mercado formado com histórico ali desde os anos 90, onde as empresas emissoras acabam, pelo custo de oportunidade de ter seus negócios, tendo que compensar através de algumas atividades ou compra desse crédito para outras empresas que não fazem, né? Então, particularmente países que são aí mais desenvolvidos, receberam algumas metas, né, nessas reuniões globais que nós temos anualmente, para que houvesse essas compensações ou então esses pagamentos pelo crédito aos países que não tiveram oportunidade ali por questões históricas de se evoluir industrialmente, por exemplo, né? Para o Brasil, especificamente falando de um país majoritariamente agrícola, eu diria, né, um grande cenário de oportunidade está à frente desse setor, que hoje, como todos sabemos, representa uma grande parte do PIB nacional, mas que também, em concomitante, acaba trazendo esses potenciais para a geração de créditos através de N tipos de projetos, né? Então, as visões, as expectativas são das melhores. Fala-se, inclusive, na liderança do nosso país, né, no mercado regulado e no voluntário. Há estimativas aí de aproximadamente 20% do domínio do país, considerando, inclusive, lembrando, né, a todos que o nosso país hoje é perto do sétimo colocado em emissões, né, com algumas gigatoneladas por ano aí que acabam nos fazendo ter que acionar atividades e mecanismos para que isso seja minimizado, lembrando que o foco do mercado é evitar o aumento da temperatura média mundial, né? Isso vem ocorrendo a passos largos e acredito que a gente, como setor agro, né, aqui eu falo para o público majoritário de agro, a gente tem algumas oportunidades, eu acredito que seja importante se posicionar e estar de olho, né, dentro dessas oportunidades. Certo, agora sabe, então, o Brasil ele pode protagonizar aí, né, esse mercado e ter domínio, então, frente aos créditos. E o peso, então, da agricultura é bem alto, né? Quanto que ela pode movimentar, então? A agricultura, hoje, ela, nas metas globais, a gente tem estudos mostrando, né, que a mudança de uso de solo, que está sempre relacionado aí, por exemplo, ao desmatamento, ela é um dos maiores impactantes aí, em termos de emissões. Se há mais de 50, 60% das emissões nacionais são oriundas, né, desse tipo de atividade aí que o ser humano acaba executando. E então, a partir do momento que nós temos esse número, né, pensando que o desmatamento é dentre as metas que nós já definimos como Brasil, grande parte deles está relacionados ao manejo, à recuperação e ao tratamento adequado à floresta. O agro acaba se fortalecendo exatamente por essa oportunidade, né, de todas as fazendas estarem associadas a florestas em sua natureza, vamos dizer assim, né? O negócio, a agricultura demanda da floresta, o Código Florestal nosso é um dos mais respeitados, né? Mecanismos de proteção de biodiversidade, né? Da fauna e flora como um todo. E as fazendas, elas têm essa oportunidade, através do mercado voluntário, de estar se beneficiando do crédito gerado a partir da conservação dessas florestas ou em algumas outras modalidades, como de recuperação dessas áreas também, é possível se estar gerando crédito através disso. Então, as fazendas elas precisam se posicionar de uma forma aberta, né, a entender um pouco esse mercado, porque de fato nós temos uma chance aí de estar acionando o mercado como a agricultura em si, além de florestas, os manejos de dejetos, né, dentro das propriedades, a mudança de combustível, por exemplo, né, que a gente espera que haja um avanço considerável, né, pensando em montadoras
e etc., para estar readequando esse tipo de combustível dentro das máquinas, né, as máquinas que se adaptem a combustíveis de diferentes fontes, né, principalmente renováveis, além da parte energética também, né. Então, fontes de energia renovável é um dos instrumentos que nós utilizamos hoje para estar incluindo essa fazenda dentro desse contexto de mercado de carbono, né. Então, as oportunidades são das melhores. Então, fala para a gente um pouco mais dessa atuação da Future Carbon nessa fase aí do processo de geração de créditos. Bem, a nossa empresa, assim como algumas, né, ela se posiciona, como um ambiente de conexão de negócios, né, é um hub, de fato, de soluções que acaba englobando desde a prospecção de um projeto de crédito de carbono, independente se no agro ou em outro setor, nós fazemos o desenvolvimento desses projetos, né, todos eles alicerçados nos padrões internacionais para que ocorra, aí no futuro uma comercialização mais sadia ou mais fluida, né, desses créditos, para que o produtor, né, ou o empresário rural, não se preocupe com essas fases, né, toda empresa faz esses levantamentos, essa geração de documentos internacionais, inclusive a mesa de crédito de venda desses créditos também, né. Nós trabalhamos, portanto, com esse hub de inovação, onde do início ao fim do projeto estamos acompanhando os produtores como parceiro de negócio dele e acabamos também em oportunidades específicas sendo uma ferramenta para que haja uma aceleração desses projetos através de capital intensivo, né. Nós também conseguimos, em algumas situações, fazer aportes para que esse projeto ocorra e sempre mirando, né, uma solução comercial, e também uma solução por sua natureza, né, de cunhos ambientais, mas também podendo trazer alguns agregadores de valor a esse crédito, né. A gente poderia ter uma conversa longa aqui a respeito de quais as modalidades de crédito podem ser agregados em termos de valores extras, né, co-benefícios, e nós podemos passar aí por questões sociais, que é passível, né, de se aplicar a um projeto de crédito de carbono. Então, pode ocorrer de um produtor ter seu crédito mais valorizado em função dessas métricas, né, que nós acabamos inserindo, aderindo ao projeto que ele tem dentro da sua fazenda ou no seu grupo de fazendas, bem como também os agregadores de valor para a comunidade ao entorno. Então, é possível também nós agregarmos não só a característica do crédito, né? Lembrando que o carbono em si, quando nós falamos do dióxido de carbono, e aí o projeto se sustenta na redução, ou na verdade, que eu evite a emissão desse dióxido de carbono para a atmosfera, ele é apenas a ponta do iceberg pensando em projeto de crédito, né? Porque ele pode estar agregando outros pagamentos por serviços ambientais e, naturalmente, os produtores hoje atualizados por vocês devem estar cientes, né, de novos mecanismos, por exemplo, de prêmios ou então através de acessos a instituições financeiras, de também benefícios no crédito, pensando em prazo e pensando também em taxas. O mercado de carbono ele acaba levando como uma forma de pagamento por serviço ambiental todos esses arcabouços, essas ferramentas, né, que acabam progredindo e se convergindo para um bem comum, que é evitar as emissões, né, e proteger nossas florestas. E lembrando que aí também, para quando nós vamos para a agricultura e se porventura nós apliquemos um projeto de carbono em solo, nós estamos falando também de retorno financeiro, mas antes de tudo isso, é importante lembrar que carbono em solo ele está diretamente atrelado também a segurança dessa safra, né, aumento de produtividade, porque a gente aí passa a falar de um atributo muito importante de solo, que acredito que seja relevante também citar para que os produtores tenham isso em mente. Sávio, como você falou, a participação aí dos produtores, né, das propriedades é importante, mas como é que você avalia ainda, porque a gente vê que o decreto do governo federal foi lançado em maio, a gente tem aí um PL tramitando no Congresso, mas o primeiro passo já está ocorrendo, vocês também estão nessa atuação aí, como é que você avalia? Ainda precisa que o produtor ele conheça um pouco mais desse mercado, que para muita gente ainda acaba sendo uma incógnita? Com certeza, e ações como essa que a gente está fazendo aqui hoje, né, Simone, ela traz essa oportunidade para que o produtor comece a gerir o seu conhecimento e criar um senso crítico em relação aos projetos,
historicamente, voltando um pouco atrás, os projetos acabaram sendo um pouco enviesados, né, em termos ideológicos, e houve alguns movimentos até financeiros no mundo que fizeram com que o primeiro boom do mercado de carbono ficasse estagnado por um certo período de tempo. E neste momento nós atribuímos que o mercado está nesse retorno, né, nessa retomada sobre o mercado de crédito de carbono, e pensando, né, nessa solução que o governo e outras instituições vêm dando, a nossa posição geralmente é estar na mesa de discussão com todos os atores, é a maneira mais sólida, efetiva, inteligente de resolver o problema. Então, nós acreditamos fortemente que, independente de um passo primário de um decreto, uma lei que possa regular isso, nós estamos no caminho correto, naturalmente. Mas, óbvio, né, a gente precisa de algumas melhorias nos critérios e criar, de fato, um mecanismo regulador, né, um pouco além de autorizar aí as comercializações, mas é um passo que ele precisava ser dado, né. Me perguntaram há aproximadamente um ano atrás, em um dos podcasts do agro, que de bastante relevância, o porquê que o mercado não tinha ocorrido ainda no Brasil, né, e principalmente pensando no setor da agropecuária. E a minha resposta, eu posso até repeti-la hoje, né, ela foi porque os mecanismos, né, as estruturas relacionadas a um mercado com tanta complexidade e, em alguns momentos, subjetividade, eles precisavam se juntar. Então, eu repito a minha resposta nesse momento, né? Nós chegamos em um momento que as empresas estão entendendo o porquê do mercado de carbono ocorrer. Os produtores já têm uma ciência suficiente, e a cada dia mais ele agrega o conhecimento em relação a o porquê, como e por onde, né, entrar em um projeto de carbono e que faça parte do mercado de carbono. E o governo, naturalmente, ele vai precisar entender também como regular isso, né? Até para que a gente tenha, de fato, um mercado jurisdicional bem sólido, se igualando a algumas iniciativas, poucas elas, mas algumas no mundo, né? Que a gente sempre associa o mercado a dois pilares fundamentais, que é o mercado regulado, né? Que é o que a gente está construindo ao longo do tempo. Alguns estados hoje na nossa nação possuem uma ação jurisdicional, como Mato Grosso, Acre, e em processo ali, quase que nos finalmente do Tocantins também, pensando em regular esse mercado para que exista uma comercialização um pouco mais sólida, e o mercado voluntário, que é de onde hoje sai a menor parte desses projetos a nível mundo. No entanto, ele tem uma relevância e ele aceita alguns tipos de projeto que o mercado regulado não aceitaria, que é o caso, por exemplo, da conservação das áreas de floresta, né? Então, o produtor que está aí nos ouvindo hoje, que tem uma visão de se beneficiar através do crédito de carbono em um desmatamento evitado a partir da sua floresta de pé, ele provavelmente, na verdade, certamente tem que entrar através do mercado voluntário para se beneficiar, enquanto os outros tipos de projeto em florestas são aceitos em ambos, né? Eu acho que esse é o caminho. O decreto ele vem como um passo primário aí para que a gente se evolua. Passo primário para a evolução e que o Brasil atenda, né, cumpra as metas e compromissos assumidos aí, né, nesses fóruns climáticos. Ô Sávio Sardinha, muito obrigada então pela tua participação aqui hoje com a gente. Eu conversei com o Sávio, então, que é o Head de Agro da Future Carbon Group. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau.